Olá! Hoje eu resolvi fazer esse vídeo sobre um assunto que eu considero muito importante, que é fluência, né? Então, existem várias guerras de narrativa, né, ao redor desse tema, desse assunto, e eu resolvi trazer a minha visão, a minha perspectiva de uma pessoa que deu aula nas maiores multinacionais do Brasil e do mundo durante os últimos 10 anos sobre como você, enquanto aluno que está querendo aprender inglês e precisa do inglês para negócios, deveria ou poderia, né, no caso, enxergar essa questão da fluência. Então, vamos lá, vou te passar a minha perspectiva. Então, muitos professores e muitas escolas e muitos alunos colocam a fluência como sendo um ponto no fim de uma jornada, né, no fim de uma estrada. Eu já não enxergo dessa maneira. Eu enxergo a fluência como degraus de uma escada. Para dar um exemplo, né? Uma vez eu tive um aluno e ele falou para mim: Rômulo, eu tenho que fazer uma reunião com um gringo, o cara tá vindo lá de Miami, se não me engano, e eu preciso atualizar ele sobre o que está acontecendo aqui. Ele é o gestor da minha área de lá, né? E eu preciso atualizar ele sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, e eu vou ter uma entrevista de 15 minutos com ele para, enfim, fazer esse report, né? E aí eu falei para ele: bom, você ainda tem o inglês básico, né? Então vamos estruturar o que você vai falar. E aí a gente tenta fazer aqui na aula e você vai lá e desenrola. E aí foi isso que a gente fez durante aquela semana, a gente preparou o material e aí ele testou isso comigo, treinou isso comigo e desenrolou ali naquela situação compartimentalizada. Isso é um nível de fluência, é um degrau de fluência. A pessoa tem a fluência para falar durante 15 minutos para dar um report para uma pessoa que vem de outro país, né? Então isso é um degrau de fluência. Supondo que a pessoa tivesse, como foi o caso de um outro aluno meu que ia fazer uma entrevista, e a entrevista tinha uma duração de 40 minutos, entre 40 minutos e uma hora, e ele virou para mim e falou: olha, eu preciso desenrolar durante 40 minutos e uma hora. E aí a gente fez isso, ele tinha um pouco mais de tempo de antecedência para se preparar, e aí a gente fez isso e ele desenrolou comigo durante a aula por 40 minutos e uma hora. Isso é outro degrau de fluência. Talvez essas pessoas elas não iam se sentir à vontade para falar o inglês em outras situações, mas como era uma situação compartimentalizada com um discurso estruturado, elas conseguiram desenrolar. Então, para que você tenha uma ideia sobre esses degraus de fluência, existem outros degraus, ou seja, outras habilidades específicas que você pode e deve correr atrás para conquistar. Por exemplo, escrever um e-mail, fazer uma apresentação, saber falar ao telefone, saber participar de uma reunião, de uma videoconferência. Essas são situações específicas nas quais você vai usar vocabulários específicos para mudar de assunto, para dar opinião, para perguntar a opinião alheia. Enfim, para extrair informações daquela situação, para colocar informações naquela situação, e para tudo isso existe um vocabulário específico que é compartimentalizado. E aí, se você aprende esse vocabulário específico para essas situações específicas, você vai ter um outro degrau de fluência. Então, esses degraus de fluência são coisas que você vai conquistando ao longo do seu estudo, né? Então, você vai lá, você aprende a fazer um e-mail, você tem um degrau de fluência escrita. Você vai lá e aprende a falar ao telefone, você tem um degrau de fluência oral. Você aprende a passar em uma entrevista, você tem mais um degrau de fluência oral. E aí você vai somando essas habilidades e aí você vai criando os seus degraus de fluência, vai subindo a escada da fluência. Então, para você dizer: ah, eu falo inglês fluente. Eu falo inglês fluente numa situação XYZ, mas não falo inglês fluente em outra situação XYZ. Né? Então, isso não é para dizer que não existem níveis, que não existe avançado, básico, intermediário. Eu estou só esclarecendo a confusão gerada em torno desse termo fluência. O motivo pelo qual você aprende uma língua é para estabelecer comunicação. Essa comunicação ela pode acontecer de uma maneira mais truncada ou de uma maneira mais fluida. E se ela acontece de uma maneira mais fluida, então nessa situação há fluência, tá? Muitos dos meus alunos, eles diziam: ah, pessoa X é fluente, pessoa Y é fluente, eu não sou fluente. Mas espera aí, a gente está tendo aulas de inglês uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e durante essas aulas a gente passa meia hora, 40 minutos, uma hora inteira falando inglês e você não tem fluência? Isso não faz muito sentido. Você está se comparando a uma outra pessoa que tem mais vocabulário, tem mais articulação, está em um outro degrau de fluência,
mas isso não significa que você não tem fluência. Isso significa que você está talvez em um degrau abaixo, talvez não conquistou alguma habilidade, talvez naquela situação compartimentalizada aquela pessoa tenha mais fluência que você, mas se invertessem as situações, você teria mais fluência do que a outra pessoa. Tem muita gente que tem facilidade para falar inglês mais técnico, mas tem dificuldade de falar o inglês para se referir a coisas mais pessoais e vice-versa. Então não é interessante que você fique se comparando dessa forma. O interessante é, o único ponto de comparação que você tem que estabelecer é você como você estava ontem e você como você está hoje. Esse é o único ponto de comparação que você vai ter. Crie o hábito de gerar essa referência apenas consigo próprio, consigo mesmo, porque assim você vai conseguir olhar para as habilidades que você já tem, vai conseguir enxergar as habilidades que te faltam e vai conseguir ser uma pessoa muito mais objetiva em trabalhar essas fraquezas e se desenvolver muito mais rápido do que você ficar se comparando com terceiros, e isso vai minando, né, a sua autoestima, vai minando a sua, às vezes até a sua vontade de aprender. Por isso, compare-se só com você ontem, porque você vai ver o progresso que você vai ter, né? Às vezes o aluno está há muito tempo sem estudar, aí nesse caso você começa a estudar e depois você se compara. Mas se você estiver vindo de uma trajetória de estudo, compare-se apenas consigo. Então, essa é a minha perspectiva a respeito desse tópico tão polêmico que é fluência. Essa foi a minha dica para você. Compare-se apenas consigo e também procure encontrar habilidades-chave dentro de contextos específicos, por exemplo, escrever um e-mail, falar ao telefone, fazer uma apresentação, enfim, contextos específicos que você ainda não tenha um vocabulário específico para aquilo, ou um vocabulário técnico da sua área, e se desenvolva nisso, beleza? Então, a gente se vê na próxima. Se você gostou do conteúdo, marca alguém aqui nos comentários. Se você está assistindo no IGTV, no Insta. Se você está assistindo no LinkedIn, compartilhe. Se você está assistindo no YouTube, no Facebook, compartilhe. Salve o vídeo, comente, me mande dúvidas, que eu adoro interagir com você. Beleza? A gente se vê na próxima.